Continuando nossa conversa com o Dr. Manuel Veríssimo, aqui vamos falar agora sobre as eleições do próximo ano. 2022 é um ano com muitos candidatos, né? Presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. Isso mesmo, não se perca, são 5 cargos eletivos: presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Doutor Manuel Veríssimo, há muitas mudanças na legislação para as eleições do ano que vem? Tradicionalmente, a nossa justiça eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma função que é peculiar, que é a normatização das eleições através de resoluções. Ou seja, nós temos quem é legitimado, conforme a Constituição, que é o Poder Executivo, de fazer as normas, as leis, e, além disso, cabe ao TSE a edição de resoluções para regulamentar o processo eleitoral. Então, todo ano eleitoral, até o dia 5 de maio, até o dia 5, o Tribunal Superior Eleitoral ele pode editar resoluções que vão fazer todo esse controle, normatizar a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, o próprio Código Eleitoral. Aliado a isso, recentemente nós tivemos mais uma mini-reforma, né? Tivemos a PEC da janela, tivemos a PEC da federação, né? Tivemos a mudança do sistema o fim das coligações, e com o fim das coligações houve a criação do Instituto da Federação como um paliativo para arrefecer os efeitos que é a coligação, o fim das coligações para as eleições gerais. Nós já experimentamos o fim das coligações, agora em 2020, com as eleições municipais, e como na reforma se manteve o fim das coligações, vamos dizer, manobra, mas sem fim pejorativo, mas uma estratégia dos partidos políticos foi a criação da federação como forma de amenizar o fim das coligações. E o que essas federações, como funciona o processo agora eletivo com a federação, doutor Manuel? A federação, ela é uma união por tempo determinado, então essa é a primeira diferença das coligações para a federação, é por tempo determinado. Se eu fiz essa federação no mesmo prazo, que é de 6 meses antes, que é o prazo de que os partidos políticos devem estar regulares com sua inscrição na Justiça Eleitoral, então 6 meses antes, eu fiz essa federação, essa união de partidos, ela vai perdurar por todo o processo ao qual se concorreu, ou seja, ela terá validade até a próxima eleição presidencial, que deverá ocorrer em 2026, é isso? Exatamente. 2022, 23, 24, 25, 26. Exatamente. Então ela tem tempo. A próxima eleição para prefeito é 2024. Não, mas agora presidencial. Presidencial 26. Exatamente. Então ela deve perdurar por todo esse tempo, por 4 anos. Além disso, há uma verticalização dessa união. O que é essa verticalização? Se o partido A e B se uniram em âmbito nacional, essa união ela deve prevalecer aonde? Nos estados, né? Isso vai engessar, de certa forma, porque as comunicações, os acordos feitos no cenário nacional, eles são diferentes de estado para estado. Partido A e B conversa no Nordeste, mas não conversa no Norte. Então, isso deverá trazer uma certa dificuldade para as composições. Tanto é que o PTB nacional ele foi ao Supremo para declarar o fim dessa, através de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ao Instituto da Federação, e o ministro, se eu não estou enganado, Fachin, deferiu parcialmente a liminar só para adequar o prazo de que as federações devem estar feitas até o prazo
que é de regularização dos partidos, de formação dos partidos, que é 6 meses. Essas federações já foram aplicadas agora na eleição para vereador ou não? É a primeira Porque eu me vez. recordo na eleição para vereador, antes tinha coligação, agora era o partido individual, dividido pela quantidade de eleitores, tinha um coeficiente de votos que cada partido deveria atingir. Acredito que em Isso. Porto Velho foi 11 mil votos por partido, né? Isso é um quociente eleitoral. Isso, o quociente, essa foi a nova forma, sem a coligação, mas para vereador, que foi uma independência de partidos. Eles deveriam, por exemplo, Porto Velho, vamos supor, tem 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, cada partido teria que atingir 1%, era 1,5%? Esse número de eleitores, nós estamos falando de institutos diferentes. O Sim. quociente eleitoral, ele não sofreu alteração, ele continua da mesma forma, mas o fim das coligações que aconteceu em 2020 e a federação que não aconteceu, acontecerá em 2022, elas são institutos diferentes. Ah, entendi. O quociente eleitoral, ele é feito, pegado o número de eleitores e dividido pelo número de cadeiras. No caso da Câmara de Vereadores, 21 vereadores, que deu quociente de aproximadamente 11 mil. E 11 mil votos 11 mil por votos, partido. né? Esse é o quociente eleitoral. Depois há um cálculo mais complexo, que é do quociente partidário. Isso não alterou, o que se mudou, estamos falando de 2020, foi em relação às coligações. Enquanto os partidos puderam se coligar nas eleições de 2016, que foi a última, antes de 2020, 2020 agora não pôde. Então, cada partido ele lançava um número máximo de candidatos. O verdadeiro cada um por si, Deus por todos. Além disso, 2022, como uma forma, na verdade, me perdoe, de amenizar esse efeito que dificulta o número de acesso às vagas, se fez a federação, que é uma coligação de âmbito nacional. Coligou lá em cima, aqui embaixo está valendo. Então, A e B coligou nacionalmente, o Diretório Nacional se coligaram, aqui embaixo eles vão ter que caminhar junto nas eleições. É diferente de fusão, que houve recentemente PSL e DEM. A fusão é permanente. Se uniram e fizeram um partido só. Exatamente, fizeram um partido só. A federação tem prazo determinado. Muito bem, essa foi uma das mudanças. Qual foi outra? Falando agora, nós estamos vendo muita gente, eu sou pré-candidato à presidência, como nós vimos aí nas manchetes dos jornais, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Dória venceu as eleições internas do PSDB. Esse termo pré-candidato a qualquer cargo eleitoral, ele não é proibido por certo tempo, ou ele não existe um prazo para ele realmente ser pré-candidato ou não, ou mudou a legislação, doutor Veríssimo? Essa construção da terminologia, da condição de pré-candidato, ela foi estabelecida pelo que nós do direito chamamos de jurisprudência, né? Que é uma posição dos tribunais, no caso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre um determinado tempo. O que configura a pré-candidatura, o que pode e não pode. E essa construção ela foi evoluindo ao longo dos anos até se chegar na figura da pré-candidatura sem que ensejasse qualquer irregularidade, aquele que se colocasse como pré-candidato, que não fizesse referência a pleito, não fizesse referência a voto, né, a pedido expresso de voto. E essa amplitude do conceito fez com que pessoas hoje, faltando quase um ano para as eleições, pudessem se colocar como na condição de pré-candidatos. Essas pessoas que têm intenção de se candidatar, às vezes exageram e se colocam numa situação que pode trazer implicações no futuro. Por exemplo, um cidadão que ele exerce o cargo de vereador, está na vereança e tem a pretensão de ser deputado estadual. E hoje ele já quer falar o quê? Que é pré-candidato. Pré-candidato. E acaba usando a tribuna da Câmara, o carro da Câmara, a verba indenizatória para promover política eleitoral e não política institucional da figura do
do vereador. Então, essa assessoria, esse cuidado especial para que não enseje, eu já quero falar, e é legal isso, eu já quero me colocar na condição de pré-candidato, porque quem não é visto não é lembrado, de fato. É verdade. Mas acaba atropelando, colocando a carroça na frente dos bois, né? No caso do Sérgio Moro, no caso, então está correto ele se falar de titular, porque ele não ocupa cargo nenhum, né? Pode estar sendo feito institucionalmente ou não? A partir do momento que ele não incida, ele não faça referência a pedido de voto, ele não peça voto, né? E outros requisitos que a jurisprudência construiu, não tem problema nenhum. Aquele que quer se colocar na condição de pré-candidato hoje, ele pode sim. Quais são outras mudanças, doutor Manuel, com relação às eleições desse próximo ano? Uma que acabou de ser regulamentada através de resolução é essa tentativa de controle do que a gente chama de fake news, da desinformação, da propagação da notícia sabidamente inverídica. O TSE, através de uma das resoluções para o processo eleitoral 2022, trouxe a aplicação de multa e prisão de até 4 anos para aquele que disseminar notícia sabidamente inverídica quanto candidato. A gente tem visto o Supremo Ministro determinando prisões de deputados, de pessoas públicas, né, sob o argumento da propagação dessas notícias sabidamente inverídicas, usando leis da década de 50 para restringir, sob o argumento de restrição da propaganda, da propagação de informação falsa. Então você, né, cidadão, que acha que a internet, a rede social, o Facebook é uma terra sem lei. O Twitter, né? Que eu acho que o Twitter é a pior, minha opinião, o Twitter é a pior rede social que tem, porque é uma rede social sem filtro. O Manuel, pode continuar falando. O Twitter, ele não tem uma abrangência muito grande nas regiões norte, sim, né? Sim, Nós estamos mais acostumados com Facebook e Instagram, mas na região sul e sudeste, a penetração do Twitter realmente é muito grande e a forma de controle ela é muito escassa pelos órgãos de fiscalização, exemplo da Justiça Eleitoral. E as pessoas acabam, né, com essa falsa sensação de que a internet é uma terra sem lei, que lá eu posso tudo, que eu estou atrás da máquina e eu não posso ser sancionado. Então, atingem a honra, o bom nome, atacam, chamam por aquela pessoa, o agente público, de ladrão, entre outras coisas, pensando que estarão impunes, né? Ou mesmo compartilhando notícia que não foi ele que produziu, mas que imputa crime a terceiro. Então, você está falando da realidade já do Norte, compartilhando no Facebook, aqui no Norte, onde as pessoas usam mais, não é, doutor Manuel? Exatamente. E compartilham informações que atentam, às vezes, contra a honra, né? Crime contra a honra, agora ele está previsto pela resolução, ele já tinha sido incluído na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Então, você que gosta de se manifestar, o processo eleitoral, ele é um processo democrático, acho que as pessoas têm que participar, mas sempre com muita cautela, sempre pesquisar a fonte daquela notícia que ele está recebendo antes de divulgar, antes de compartilhar o WhatsApp, esquecendo do WhatsApp. É verdade, que é uma ferramenta de fake news, hoje para você de família, controlar o disparo, e agora veio, a resolução fala disso, da mesma forma que as mensagens de e-mail e aquelas outras mensagens, que eu até esqueço o nome, parece uma coisa antiga, mas as mensagens de celular. SMS? Os SMS, nossa, parece. O SMS, eu demorei agora para pensar um pouco. As mensagens em massa de SMS, elas já eram proibidas sem um prévio cadastro. Agora isso passou para os aplicativos de troca de mensagem como Instagram Telegram
e WhatsApp. Se a pessoa não tiver cadastrada, se a pessoa não tiver um aceite, ela vai enviar, receber uma notícia dessa, e ela não tiver como descadastrar, quem remete, o remetente, poderá pagar uma multa. Você fala cadastrar como assim? Cadastrar um sistema de que eu não quero mais receber. Exemplo, Manuel, candidato a deputado, manda para o Gabriel uma propaganda. Nessa propaganda tem que ter um mecanismo de bloqueio, dizendo que eu não quero receber mais. Se eu fizer esse bloqueio, se você fizer esse bloqueio e eu continuar lhe perturbando, mandando mensagem, eu vou pagar multa. Eu, enquanto candidato, vou pagar multa. Muito bom, isso aí eu gostei dessa resolução. Então, eu imagino que essas são as mais sensíveis. Aí tem questão de prestação de contas, outras mais técnicas voltadas à advocacia, aos contadores, mas para a grande população, as mídias sociais elas vão ser diferenciais para eleger e para também interferir para que pessoas não sejam eleitas. Então, cuidado. É verdade, as eleições passadas, as últimas eleições, foi uma realidade disso, né? A rede social, ela foi o carro-chefe para as eleições, para a propagação de fake news, propagação de muita informação e de poluição também na nossa tela, né?